Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Deus ainda tem uma palavra para nos entregar e eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar muito, porque a palavra de Deus ela é vida em nós. Então não se distraia, aproveite essa oportunidade, porque agora o culto vai ser do céu para a terra. Quando a gente estava louvando, era da terra para o céu. Agora vai ser do céu para a terra. Amém, queridos? Abram junto comigo as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Não se assuste, apesar de ser o livro de Apocalipse, né? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração essa semana e confesso que mexeu muito comigo e eu desejo compartilhar com a igreja. Apocalipse, capítulo 2. O tema da nossa conversa hoje é: lembre-se de onde caiu e recomece. Lembre-se de onde caiu e recomece. Amém? Apocalipse, capítulo 2. Obrigado, querida, Deus abençoe. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Feche os olhos, queridos, vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi aberta. E a Tua palavra, ela não volta vazia, antes ela produz aquilo para qual ela foi enviada. Que a Tua palavra nesta noite encontre em nós, Pai, terra fértil, um coração aberto, uma mente cativa à Tua verdade. Pai, a Tua palavra é vida. Que ela possa produzir hoje vida em nós, que possamos verdadeiramente lembrar onde caímos e que possamos levantar e continuar na Tua presença. Pai, fala conosco nessa noite, nos instrui para a boa obra. Queremos sair daqui, Senhor, um pouco mais perto da Tua presença, porque na Tua presença podemos todas as coisas. Obrigado, Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Esse livro Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. E, na verdade, ele foi escrito por um grande apóstolo chamado João. Só para vocês entenderem o contexto, João foi um apóstolo que morreu por idade. Todos foram assassinados, mas o João não. Tentaram fazer com João tudo para tentar destruir a sua vida. Não conseguiram. Então, exilaram ele numa ilha chamada Patmos. E lá, ele teve grandes revelações da parte de Deus. E lá, ele começou a escrever o que Jesus pediu para ele. E é interessante que ele começou a escrever suas cartas para as 7 igrejas. E a Éfeso foi a primeira. A Éfeso foi a primeira igreja. Por quê? Porque lá em Éfeso existia um templo, a deusa Diana, existia uma idolatria muito grande naquela igreja. E ali eles tinham caído, tinham se esfriado, tinham perdido o primeiro amor. Quando João completa 90 anos, ele sai da ilha de Patmos e ele vai para Éfeso, e lá ele pastoreia essa igreja. E lá ele morre por tempo, por idade. E por que ele falou que naquela igreja pessoas haviam caído? Na verdade, queridos, Éfeso hoje representa cada um de nós. Nós temos a possibilidade, na jornada da vida,
cair. Nós temos a possibilidade na jornada da vida de se esfriar. Mas Deus chama a nossa atenção essa noite. Você não está aqui por acaso, não é mais um culto. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui. E aqui é um lugar de novos começos. Aqui é um lugar para levantar. Aqui é um lugar para você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus e continuar a jornada para a qual Deus te chamou. Então você está aqui porque hoje Deus escolheu esse dia. Para se você hoje estivesse sentindo frio, se estivesse sentindo sem amor, sem aquela paixão que você tinha por Deus, desde que você o encontrou pela primeira vez, hoje à noite é dia de reverter essa história. De lembrar onde a gente caiu e continuar a jornada da nossa vida. E é interessante que a primeira instrução que João recebe, quando ele vai começar a escrever, é o seguinte, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Queridos, Jesus está voltando. Quem crê nisso? Eu tenho um amigo que ele fala assim para mim: Fernando, Jesus Cristo está em Santa Bárbara. Falta pouco para ele chegar em Piracicaba. E, na verdade, a gente não sabe o momento. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Mas quando o Senhor voltar, precisamos estar de pé. Precisamos estar de pé e vivendo aquele primeiro amor que começamos a viver quando encontramos Jesus Cristo. Precisamos estar apaixonado por Ele, apaixonado pela sua palavra. E João deixa claro, feliz é aquele que lê. Sabe, queridos, isso aqui é um livro de profecia. Para a minha vida e para a sua vida. Feliz é aquele que lê, que medita, que estuda todos os dias. Porque essa é a maior forma que a gente tem de continuar de pé. Esse livro, ele nos sustenta. Esse livro nos mantém de pé. Por isso que João já começa escrevendo: feliz, bem-aventurado, extremamente feliz é aquele que medita nesse livro. Então, que a gente possa ter essa sede de meditar na palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Agora, na jornada da vida, a gente enfraquece de vez em quando. E isso é natural. O esfriamento que a gente sente, ele é legítimo. Porque a gente vive num mundo que colabora o nosso esfriamento. Faz a gente cair, nos distrai, nos faz perder o foco. Eu separei algumas coisas aqui que podem nos fazer esfriar na jornada da vida. A primeira coisa é o pecado. A primeira coisa é o pecado. Pecamos, somos pecadores. A gente precisa ter consciência disso. Falhamos, erramos. E isso nos faz esfriar. Segundo, as lutas diárias nos fazem esfriar. Você mata um leão hoje, amanhã tem mais 2. Aí você mata os 2 de amanhã, no outro dia tem mais 3. Isso cansa. É natural, é legítimo. Você não precisa ter vergonha e nem medo de estar matando um leão por dia. Mas, por favor, mate. Não deixe ele vencer. Mas as lutas da vida, elas fazem a gente esfriar. De repente você chegou aqui dizendo: é meu último culto. De repente você chega aqui hoje dizendo: acabou. Eu não aguento mais. E é legítimo esse seu sentimento. Mas em nome de Jesus, você vai sair daqui completamente diferente da forma que você entrou. Terceira coisa, a falta de respostas às demandas e às questões da vida nos fazem perder o primeiro amor, nos fazem esfriar. Você ora e não acontece nada. Você questiona e não tem resposta. Você pergunta e nada acontece. Você clama a Deus dizendo: Senhor, por onde eu vou? E ele se mantém em silêncio, porque o silêncio de Deus também é resposta. E ele se mantém em silêncio. Isso também nos faz esfriar.
Quarta coisa, a autossuficiência nos faz esfriar. Quando a gente acha que a gente pode tudo. Quando a gente acha que a gente é super-homem, uma super-mulher. A autossuficiência nos faz esfriar. E a gente perde aquela chama que foi cantada aqui. A gente perde aquele calor do Espírito Santo. E a gente acha que a gente... E o pior que a autossuficiência, ela é um perigo. Porque você se esfriou, perdeu o primeiro amor, mas acha que está tudo bem. Esse é o pior de todos. O pecado, tudo bem, você reconhece, se coloca diante de Deus, pede perdão. Amém. Deus está aqui para perdoar sempre. A luta, você vence, você até não deu para vencer hoje. A gente não vai vencer todas as batalhas. Isso também é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Mas a luta, ela não vai ter um problema tão sério como a autossuficiência. A falta de resposta, tudo bem, eu não tenho resposta. A palavra de Deus diz que mesmo no silêncio Ele continua trabalhando, tudo bem. Mas a autossuficiência é um perigo. Porque você se afastou de Deus. Você não tem mais um relacionamento com Deus. Quando Jesus fala para João sobre o candelabro, o livro de Apocalipse ele é muito simbólico. Tá? Ele tem muita figura de linguagem. E o candelabro significa a presença de Deus. E Jesus deixa muito claro, se você não se arrepender, se você não voltar ao primeiro amor, se você continuar nesse esfriamento, eu vou aí e tiro a minha presença. Queridos, isso é um perigo. Sem a presença de Deus, estamos mortos espiritualmente. Só estaremos vegetando com o nosso corpo, passando esse tempo que a gente tem da vida. E só Deus sabe para onde iremos no final. Sem a presença de Deus, não podemos viver. Então, isso é um perigo. A autossuficiência é achar que podemos tudo. Queridos, a gente precisa ter uma consciência muito séria. Não podemos nada. Só podemos tudo em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O próprio Jesus Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, a gente precisa ter essa consciência. Mas eu tenho uma notícia boa. Você está num lugar onde a palavra de Deus está sendo dita e onde você pode recomeçar a partir do momento que você reconhece de onde você caiu, por que você caiu, levantar pelo Espírito Santo de Deus e continuar a sua jornada de vida. Amém, queridos? Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novas histórias, de novas oportunidades. Ele mesmo disse, olha Isaías 43, 18 e 19, diz assim, esqueçam que se foi. Não vivam do passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que Deus está dizendo ali? Você caiu? Esqueça. É hora de levantar. Se esfriou? Esqueça. É hora de se esquentar pelo meu poder. Aí no deserto, ou seja, isso que você está vivendo, que de repente é consequência daquilo que você fez e caiu, levanta, porque nesse deserto eu vou abrir novos caminhos, novas oportunidades e escrever novas histórias. Amém? É isso que ele está dizendo aí. Então não se preocupa se você chegou aqui frio, se você chegou aqui sem amor por Deus, se você chegou aqui achando que tudo acabou, você veio no lugar certo. Você vai sair cheio da glória e do poder de Deus sobre a sua vida. Pedro disse, interessante, Pedro era muito afoito, muito sincero até, e Jesus Cristo foi muito duro quando ele estava pregando para as pessoas, e ele estava dizendo ali, vocês só estão comigo aqui por causa do pão que eu posso oferecer para vocês, não por causa de mim. E as pessoas começaram a ir embora. E Jesus virou e falou, o que vocês querem ir também? Porque os apóstolos falaram, nossa, você foi muito pesado nas suas palavras. Não, então podem ir também. Jesus Cristo foi muito duro. Depois, lá para frente, eles começam a ouvir Jesus dizer assim para os discípulos, olha, o que as pessoas dizem que eu sou? Ah, você é isso, você é aquilo. E você? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E ele disse: para onde iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Então, queridos, é só o Senhor que pode restaurar a nossa vida e fazer novos começos. Amém? Queridos, grave uma coisa que eu fiz questão de colocar na tela, eu vou pedir para os meninos colocarem ali, e vocês vão repetir essa frase junto comigo, tá? Esse texto. 1, 2, 3 e... O meu Deus é Deus de um novo amanhecer, Deus de novos sonhos, de novos começos, de novas oportunidades. O meu Deus acredita em mim e me faz viver em novidade de vida. Amém? Aplaudam o Senhor, queridos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele acredita na gente. Você sabia que Deus acredita em nós mais do que nós mesmos? Você sabia disso? Ele acredita em nós mais do que nós mesmos. Ele nos ama profundamente, Ele aposta na gente. Ele morreu na cruz na certeza de que nós venceríamos. Sabe, Jesus, quando olhou para a cruz, Ele se alegrou. Ele se alegrou. Sabe por quê? Porque Ele olhou além da cruz. Ele não olhou para a cruz, Ele olhou além da cruz. E quando Ele olhou além da cruz, Ele viu eu e você. Por isso Ele se alegrou. Por isso Ele se alegrou. Então Ele acredita em cada um de nós mais do que nós mesmos. E, queridos, nesse texto que lemos de Apocalipse, nós vemos ali algumas chaves importantes para a gente recomeçar, para a gente voltar ao primeiro amor, para a gente levantar e continuar a jornada da nossa vida. São atitudes de quem quer realmente recomeçar. Quem quer recomeçar uma nova história aqui? Quem quer viver um novo tempo com Deus? Quem quer ter um novo relacionamento, viver de uma forma mais íntima? Queridos, tudo o que precisamos é de Deus, só. Tudo o que precisamos é de Deus. É interessante que quando a gente lê o livro de Jó, Jó perdeu tudo. Tudo. Perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu seus servos, perdeu seus negócios, perdeu sua saúde, tudo isso em um dia. Em um dia. E acontece uma coisinha com a gente, um dia a gente já se descabela. E ele perdeu tudo isso em um dia. Só que ele não perdeu tudo, porque tudo que ele tinha era Deus. Tudo que ele tinha era Deus. Por isso ele conseguiu recomeçar. Por isso ele conseguiu recomeçar. E tudo que precisamos, querido, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, tenha certeza, se você tem Deus na sua vida, você vai recomeçar. Você vai levantar de onde você caiu e você vai continuar. E a primeira chave que aprendemos nesse texto de Apocalipse é o seguinte: traga à memória suas profundas experiências com Deus. Vamos repetir isso? Traga à memória suas profundas experiências com Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que lemos só a parte A, diz assim: lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Faça uma reflexão na sua vida. Veja o que aconteceu para você se esfriar. Veja o que aconteceu para você se distanciar da presença de Deus. Veja se a vida e o mundo foi que nem um rolo compressor e passou por cima de você e você se distanciou da presença de Deus. Lembre-se de onde caiu. E lembre-se de como era a sua vida antes de você cair. Lembre-se como era o seu amor por Deus. Lembre-se coisas que você viveu em Deus. Lembre-se de coisas que Deus já fez por você. A gente só está aqui hoje porque o Senhor nos sustentou até aqui. O Senhor nos manteve até aqui, então lembre-se disso. A gente precisa lembrar de onde a gente caiu e entender como era a minha vida com Deus. Como era o meu relacionamento com Deus? Como era a minha história quando eu o encontrei pela primeira vez? Sabe aquele amor, aquele anseio? Eu falo por mim, quando eu conheci Jesus, eu comecei a comer esse livro. 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 Eu comecei a comer
numa velocidade. Eu confesso que hoje diminuiu um pouco essa velocidade. Diminuiu um pouco. Eu queria voltar a ler esse livro como eu lia antes. Eu queria viver esse livro como eu vivia antes. Eu queria praticar esse livro como eu praticava antes. Entenda uma coisa, querido, antes de pregar para vocês, eu preguei para mim. Eu falei, Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso me apaixonar mais pelo Senhor. E o Senhor disse, então lembre-se de como era antes. Lembre-se de como era antes. E a melhor maneira da gente recomeçar é lembrar como era a nossa vida, quando essa chama queimava aqui dentro pelo Senhor. Como era a nossa vida, quando a gente caminhava com o Senhor. Eu me lembrei de Adão. Adão saiu do jardim, imagina a cabeça, Senhor, como era bom. Não tem aquela música, O Jardim da Inocência, né? Eu não vou cantar porque eu sou terrível, viu, gente? Então, aquela música fala exatamente isso. Como era bom quando o Senhor pegava na minha mão e andávamos por esse jardim. Queridos, a gente precisa trazer na memória as profundas experiências. Quem já teve milagre do Senhor aqui? Olha quanta gente. Lembre desse milagre. Traga na sua memória esse milagre. Traga na sua memória o que Ele fez, porque Ele continua sendo Deus, Ele não mudou. Ele continua realizando milagres. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente Deus. Ele não mudou. Quem mudou é a gente. Quem se distanciou é a gente. Quem se esfriou é a gente. Ele não, Ele está aqui, Ele está pronto para recomeçar uma nova história. Só que a gente precisa trazer na memória o que vivemos nele. Jeremias entendeu isso. Quando ele escreveu em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Queridos, lembre-se dos feitos do Senhor na sua vida, lembre-se. Quando você estiver passando o pior momento da sua vida, quando você estiver no ápice da dor, lembre-se do que o Senhor fez. Jeremias lembrou no livro de Lamentações, o próprio nome do livro já declara quem era Jeremias, o famoso profeta chorão. Ele profetizava, ninguém escutava ele. Ele sofreu muito, mas ele trouxe na memória aquilo que Deus já tinha feito por ele. Então, queridos, se estiver doendo, traga na memória mais intensamente aquilo que Deus já fez por você. É interessante que existe um personagem na Bíblia chamado Asaf. Ele era um músico, ele era um levita, ele fazia parte da tribo de Levi. E ele escreveu o Salmo 77. Ele era tão bom músico que ele liderava os músicos do templo. E Asaf escreveu no Salmo 77, e é interessante que quando a gente lê esse salmo, a gente percebe que era o momento de mais aflição na vida de Asaf. Olha o que ele escreveu nesse salmo. Salmo 77, versículo 10 ao 13, diz assim, então eu disse, esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Ele se esfriou. Imagina, um músico, um levita do templo se esfriou. E ele diz, recordarei os feitos do Senhor. Certamente, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Olha isso, gente. No momento de aflição, esse músico disse, recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Quanta coisa o Senhor já fez por nós, lembre-se disso. Sempre, sempre. Lembre-se do que o Senhor já fez. Amém, queridos? Segunda chave importante que aprendemos nesse texto para a gente recomeçar é arrependa-se para mudar de vida. Arrependa-se para mudar de vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, na parte A diz assim, arrependa-te. Queridos, não basta ter saudade do que Deus fez.
Não basta ter saudade das coisas que ele já realizou na sua vida e não realiza mais. O esfriamento precisa doer. O distanciamento precisa doer na nossa alma. A gente precisa se arrepender daquilo que de repente a gente fez e nos fez cair, escolhas erradas, procedimentos errados, decisões erradas. Nunca esqueçam, a gente é fruto das nossas decisões. De repente, hoje, você está colhendo alguma coisa que você decidiu lá atrás. Então, a gente precisa se arrepender. Agora, entenda uma coisa, arrependimento não é choro. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é reconhecer que você errou e a sua mente muda, porque arrependimento é mudança de mente. A sua mente muda, ela é renovada e você não comete mais aqueles mesmos erros que você cometeu. E você reconhece que você precisa de Deus para levantar, recomeçar e continuar. A gente precisa sentir a dor do esfriamento. A gente precisa sentir essa tristeza na alma da distância que estamos de Deus. E isso é muito sério. Porque quando você sente essa dor, quando você sente essa tristeza, você realmente está reconhecendo que você está distante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz na sua vida. Então isso é arrependimento, é você sentir. Tiago, ele escreveu, quando ele comparou os profetas do Antigo Testamento, e nesse texto ele definiu como devemos nos arrepender. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 8 e 10 diz. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se ao vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele te exaltará. E Ele te exaltará. Arrependimento é se humilhar diante de Deus e dizer, eu pequei contra ti. Contra ti, somente contra ti, eu pequei. Por isso eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, para eu levantar e continuar. Humilhar é reconhecer quem é Deus e quem nós somos. Ele é Deus, Ele é soberano. Nós somos criatura, feituras da sua mão. E quando confiamos no seu Filho, nos tornamos filhos de Deus. Amém? Então, a gente precisa se arrepender. Eu não sei, de repente eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo um momento da caída mesmo. Um momento de tristeza, um momento de dor. Isso é bom. Porque através disso é que você vai reconhecer o que aconteceu. E você vai sair daqui hoje pronto para recomeçar uma nova história em Deus. Deus não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado como você vai reagir àquilo que você fez. Ele não está preocupado, porque Ele sabe. Ele sabe o que eu fiz, Ele sabe de repente o que você fez, que te deixou nesse esfriamento espiritual, nesse distanciamento espiritual. Mas tenha certeza, Ele está pronto, porque Ele é um Deus de novos começos. Ele é um Deus de novas oportunidades. Eu vou pedir para os meninos colocarem aquela frase de novo. Coloca para mim, por favor, aquela frase lá, que eu falei no início, que a gente falou junto. O meu Deus é um Deus de um novo... Isso, vamos ler de novo isso, gente. Leia com coração isso, por favor. Deus colocou isso no meu coração quando eu estava fazendo essa mensagem. E eu confesso que eu anotei isso numa folha e vou deixar do lado da minha cama, para eu lembrar disso todos os dias. Vamos dizer junto, 1, 2, 3. O meu Deus é Deus de um novo amanhecer, é Deus de novos sonhos, de novos começos, de novas oportunidades. O meu Deus acredita em mim e me faz viver em novidade de vida. Nunca esqueça disso. Não importa o que você fez, não importa o que você cometeu, Ele acredita em você. E Ele te dá uma nova oportunidade para você recomeçar.
Amém, queridos? Terceira chave importante para a gente levantar e continuar. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Você está aqui hoje. Isso é uma grande oportunidade. Você está aqui hoje. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui hoje. Isso é uma grande oportunidade de você recomeçar. Sabe, a gente não faz ideia de quantos livramentos tivemos para chegar aqui. A gente não faz ideia. Livramentos que nem percebemos, mas aqui estamos. Mas tenha certeza que o inimigo das nossas almas fez de tudo para você não estar aqui hoje. Fez de tudo para eu não estar aqui hoje. A gente não percebe, mas a partir do momento que você coloca o desejo no seu coração de ir para uma igreja, o mundo espiritual já começa a trabalhar, dizendo assim, não vai não. Aí Deus diz, vai. Aí o outro diz, vai não, vai. A palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E aí a guerra espiritual começa. A partir do momento que você tem um desejo de servir a Deus, a partir do momento que você tem um desejo de estar na casa de Deus, de adorá-lo, de glorificá-lo, a guerra espiritual começa. A gente não vê, mas existe. Não se engane, o mundo espiritual existe. Tanto o lado mal, né, que guerreia contra as possibilidades da gente estar aqui. Então, a gente está aqui e a gente deve aproveitar isso como uma grande oportunidade. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, a parte B, diz assim, pratique as obras que praticava no princípio. Você tem oportunidade de voltar a fazer o que você fazia. Você tem oportunidade de orar como você orava. Você tem oportunidade de louvar como você louvava. Você tem oportunidade de continuar meditando na palavra como você meditava antes. Você precisa acreditar que você está diante de um Deus que te enche de novas oportunidades para você continuar a sua história. Em Apocalipse, Jesus diz, volte a fazer. A oportunidade é a oportunidade de retornar, de recomeçar. Entenda que há uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo recomeço. E qual é o nosso papel? Voltar. Voltar. Ah, mas eu estou frio demais. Mas volte. Sabe, Satanás ele é muito astuto, né? Ele é muito perseverante. E no momento frio da nossa vida, no momento onde a gente está enfraquecido, a nossa mente começa a ser alimentada da seguinte forma, está vendo? Não tem mais jeito. Você é isso aí. Está vendo? Você não vai conseguir. Está vendo? O que você fez é muito grave. Está vendo? O que você fez não tem perdão. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Mas aí vem Deus com muita misericórdia e com muito amor e diz, eu te tomo pela minha mão direita, te coloco de pé e te digo, não temas, porque eu estou contigo. Então, querido, não se preocupa, só retorne. Só volte a fazer aquilo que você já fazia, quando você encontrou Jesus pela primeira vez. Lembra do que você viveu com Ele. Simplesmente volte. Volte a ser, Jesus nessa noite diz para mim e para você, volte a ser quem você era antes comigo, volte ao relacionamento que você tinha comigo, porque eu te amo, meus planos continuam de pé, o que não distanciou, o que nos distanciou, não prevalecerá, porque eu preciso, quero e desejo me relacionar com você todos os dias. Amém, queridos? Grave essa palavra no seu coração, grave isso. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não faço a mínima ideia. Mas Deus me deu essa palavra. E se Ele deu, é porque alguém precisava ouvir. E eu começo por mim. A gente precisa levantar. A gente precisa continuar. Porque o mundo, ele é um rolo compressor. E a gente precisa, se tiver que recomeçar todos os dias, recomeçar todos os dias.
Porque Deus está conosco todos os dias. É a promessa dele, eu estarei convosco todos os dias. Nos melhores momentos eu estou com você, nos piores momentos eu estou com você. Isso é uma grande oportunidade. Queridos, não desperdice. O tempo está próximo. Como eu falei aqui, Jesus está em Santa Bárbara. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. Vamos ficar de pé, vamos ficar firmes, vamos prevalecer. Sabe, queridos, a gente como igreja, a gente está tendo diversos momentos aqui de oração. Aproveite. Aproveite. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Se você tiver compromissos de trabalho e tudo bem, mas se não tiver, venha para cá. Vem com a gente, vem orar, porque é isso que vai nos manter de pé. Lembra que eu falei uma vez, a oração, ela não é esporádica, ela é um estilo de vida. O ser humano, ele tem por natureza orar quando o bicho pega, quando o negócio está, quando o calo aperta. Não, oração é um estilo de vida, acorde orando, trabalhe orando, esteja com a sua família orando, enquanto a pregação está sendo feita aqui, esteja orando. A oração é um estilo de vida, é um hábito. Então, aproveite as oportunidades. A gente tem a vigília aqui que a gente está fazendo, a gente tem aqui as tardes da oração de terça-feira. Se você puder, venha, porque você está numa batalha. Entenda, a minha vida e a sua vida é um campo de batalha, que tenta nos enfraquecer, tenta nos esfriar, tenta nos distrair, tenta fazer a gente perder o foco. Ou isso acontece só comigo? Todos nós estamos num campo de batalha e só venceremos se estivermos de pé. Só venceremos se estivermos de pé. A oração é um combustível. A oração é um combustível. Por isso que Paulo diz, ore sem cessar. Ore sem cessar. Então, queridos, aproveite. É um pedido que eu faço para vocês. Sabe por quê? Porque eu amo vocês. Então, aproveite as oportunidades que Deus está dando de vocês estarem sempre em oração, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, pela nação, por cura. Oração tem poder, a oração tem poder, a oração transforma. Então, aproveite a oportunidade. Amém, queridos? Deus, Ele deseja que a gente avalie a nossa vida. Avalie a nossa vida. Sabe, a gente precisa tirar um momento do nosso dia a dia e começar a pensar na nossa vida. Como eu estou? O que eu estou fazendo? Como eu estou vivendo? Porque a vida, ela acontece de um modo muito rápido. E se a gente não percebe, a gente entra no piloto automático. E quando a gente entra no piloto automático, os anos passam. Os tempos vão passando. E vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai dizer, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Sabe, quando a nossa vida terminar, e isso vai ser para todo mundo, né? Lembra aqui que eu falei uma vez, existem duas coisas que nos nivelam, nos faz iguais. A morte, todo mundo vai morrer, amém? Ninguém disse amém, mas vai morrer, viu? Isso é... Isso é uma realidade. Tá? Eu não estou profetizando, não, mas isso é uma realidade. Tá? Isso vai chegar para você, para mim. Isso vai acontecer, isso nos nivela. Segunda coisa, os problemas da vida também nos nivela. Quem não tem problema aqui? Levanta a mão. Ninguém. Glória a Deus. É sinal que somos iguais perante a Deus. Só que quando chegar no final da nossa vida, a gente vai receber uma pergunta de Deus. Deus vai virar para a gente e vai dizer, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? Ou você acha que a vida te pertence? Ou você acha que a vida é sua? A vida é dele. Ele é o dom da vida. Ele é a própria vida. Mas ele vai perguntar, o que você fez com essa vida que eu te dei? O que você fez nesses 90 anos de vida? O que você fez nesses 100 anos de vida? Aleluia, 100 anos de vida. O que você fez? Então, a gente precisa, no dia a dia da nossa vida, de vez em quando, colocar o pé no freio e fazer uma retrospectiva. Como eu estou?
para onde eu estou indo, com quem eu estou indo, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, como está a minha fé, como eu estou. Isso é necessário. E Deus espera isso de nós. Que a gente avalie a nossa vida. Porque sempre vai existir recomeços e oportunidades. E a gente só vai perceber que a gente precisa recomeçar. E a gente só vai perceber que precisa das oportunidades quando a gente tiver consciência de como está a nossa vida. Porque se a gente não tiver consciência de como ela está, ou seja, ela está no piloto automático, como é que eu vou saber que eu preciso recomeçar? Como é que eu vou saber as oportunidades que chegam diante de mim? Se eu não sei como é que está a minha vida. Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa colocar a mão na consciência e dizer, como eu estou diante de Deus? Como eu estou diante da minha família? Como eu estou diante do meu trabalho? Como eu estou comigo mesmo? Deus espera isso. Porque dessa forma, a gente consegue recomeçar. Porque o que Deus tem para a gente não consegue imaginar. O que Deus tem para cada um de nós, queridos, se a gente pudesse vislumbrar, a gente nunca ficaria triste. A gente nunca ficaria angustiado. Porque grandes coisas o Senhor tem para mim e para você. Olha o que ele diz em Jeremias. O pessoal do louvor já pode ir chegando. Olha o que ele diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 14. Diz assim, grave isso, querido, no seu coração, escute com o coração. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, olha a oração aqui. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E, agora essa última frase é sensacional. A gente não está falando de recomeço? E ele diz no final, e os trarei de volta. E os trarei de volta aquilo que você viveu comigo, aquele relacionamento que você tinha antes, aquela intimidade que você tinha antes, porque o meu plano é esse. É de fazer você prosperar, de fazer você ser abençoado. O próprio Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe, existem duas palavras que a gente confunde, prosperidade e abundância. Quando a gente escuta isso, o que a gente pensa? Bolso. Não tem nada a ver com isso. Quando Deus fala prosperidade e abundância, Ele está falando em todas as esferas da vida. Se você tem saúde, você é próspero na saúde. Se você tem uma família abençoada, um bom relacionamento, você é próspero e abundante nas suas relações. Se o seu negócio vai de vento em polpa, você é próspero, abençoado, abundante nos seus negócios. A prosperidade e a abundância do Senhor se diz respeito a todas as esferas da nossa vida, todas, inclusive a financeira. Então, que nessa noite, a gente possa perguntar para nós mesmos, onde eu caí? Onde eu me distanciei? O que eu deixei de fazer? O que eu não estou praticando mais? Faça essa pergunta para você. Faça essa pergunta. Traga na memória sempre aquilo que Deus já fez por você. Arrependa-se daquilo que de repente você cometeu. Peça perdão a Deus. E não deixe de aproveitar as oportunidades que o Senhor está te dando, inclusive nessa noite, para você sair daqui recomeçando uma nova história em Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Se essa palavra falou com você, se você tem o desejo de recomeçar, eu quero nessa noite abrir aqui o altar, para vocês orarem junto comigo aqui. Se você sente que você precisa entregar para Deus, deixar aqui no altar alguma coisa que de repente está te impedindo de recomeçar, de repente está deixando você triste, de repente uma angústia que você está sentindo, vem aqui na frente. Vamos orar junto, vamos recomeçar.
Deus é um Deus de novos começos, Deus é um Deus de novas oportunidades. Entenda que você não veio aqui à toa, não. Você veio aqui porque você deseja recomeçar. Você veio aqui porque você deseja que Deus escreva uma nova história. Não tenha vergonha, vem, Deus está te chamando, vem. Tenha certeza que Deus, a partir de hoje, está querendo trazer na sua memória aquilo que Ele já fez na sua vida. E Ele está dizendo essa noite, eu vou continuar fazendo, mas eu preciso que você dê um passo. Eu preciso que você acredite nas minhas palavras. Eu preciso que você acredite que eu posso todas as coisas. Eu sou Deus, diz Ele essa noite. Vem recomeçar uma nova história. Tenha certeza que essa noite vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser um divisor de águas. Você vai começar a viver um novo tempo, um novo começo, uma nova história. Deus tem grandes coisas para você, para a sua casa, para a sua família. Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Várias pessoas chegaram aqui diante do Teu altar. Pessoas que estão ali, Senhor, na igreja. Pai, a Tua palavra foi dita. Estamos num lugar de novos começos, estamos num lugar de novas histórias. Estamos aqui porque sabemos que o Senhor é Deus e confiamos em Ti. É verdade, caímos. É verdade, Senhor, estamos sofrendo por causa disso. Estamos de repente com o nosso coração angustiado, sentindo aquela dor, daquele esfriamento, daquela distância. Mas nessa noite, Pai, queremos recomeçar a nossa vida. Mas agora queremos recomeçar da forma correta. Queremos recomeçar na Tua presença. Queremos, Pai, que a nossa vida seja de acordo com a Tua vontade. Por isso estamos aqui, Pai, te pedindo perdão. Pedindo perdão por aquilo que de repente pensamos, praticamos e que nos fez distanciar, Pai. Mas o Senhor, com muito amor, com muita misericórdia, vem e perdoa cada um dos Teus filhos. Por isso, Pai, libera perdão nesta noite. Essa é uma noite de recomeços. Essa é uma noite de novas histórias. Por isso, Espírito Santo de Deus, visita agora cada um aqui, Senhor. Visita cada um de forma íntima e profunda. E que eles possam agora ter a oportunidade de recomeçar uma nova história. Uma nova história na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Essa noite o Senhor nos diz: eis que faço nova todas as coisas. As coisas velhas se passaram. Não importa mais o que passou, Senhor. Queremos agora, daqui para frente, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra penetre o coração de cada um aqui e produza fruto do entendimento, produza frutos para a honra e glória do Teu nome, e que essa palavra venha ecoar nos corações dos Teus filhos, e todos os momentos que eles estiverem passando por dificuldade, essa palavra possa vir na memória de que o Senhor continua sendo Deus e que tem uma nova oportunidade, um novo começo e uma nova história para os Teus filhos. Obrigado, Pai. Te amamos, Senhor, é por isso que estamos aqui. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Sintam-se abençoados. E uma nova história Deus está escrevendo na vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Voltem para o seu lugar com essa certeza. Aplaudam o Senhor.